Documento. Título nível 2 circunstância alguma. Maio de 1936 junho de 1940 Ao rufar abafado porém insistente dos tambores através da Königsplatz, de Munique, Albrecht von Kessel lançou o olhar para trás. A 6 metros, na retaguarda, os poderosos do partido nazista mantinham-se atentos e rígidos na tribuna, resplandecentes nos uniformes de cor marrom escuro com elamas dourados, o Führer Adolf Hitler, seu substituto Rudolf Hess, o ministro do trabalho Robert Ley e o malicioso ministro da propaganda, de pé torto, Joseph Goebbels. Mas, naquela amena tarde de outono, von Kessel, diplomata de 34 anos de idade, chefe do pessoal do protocolo, não olhava para os dirigentes do partido. Seus olhos fixavam-se em Benito Mussolini. Até aquele momento von Kessel mostrava-se satisfeito. Às 15 horas de 25 de setembro de 1937, fazia apenas 7 horas que o Duce se encontrava na Alemanha em sua primeira visita ao país. Ainda assim, até aquela hora as coisas haviam corrido mal, conforme Kessel esperava. Contou, mentalmente, os fracassos nos dedos. A corrida pomposa do Hauptbahnhof ao apartamento de 5 peças de Hitler, na Prinzregentenplatz, fora uma série de fracassos. Quase ninguém aclamara o homem que 3 anos antes, ousara mandar às pressas tropas para a fronteira austríaca. A conferência de 1 hora entre os dois ditadores fora pior ainda. A amizade com o Japão e o menosprezo para com a Grã-Bretanha e a França foram tópicos seguros, mas o lúgubre silêncio ao longo das ruas irritara Mussolini. Do mesmo modo que em Veneza, falava bruscamente e com pouca cortesia. Página 179 Marco para deleite de Kessel. O almoço oficial foi igualmente um fiasco. Mussolini demonstrava crescente irritação e mal articulara algumas frases. Hitler não dava atenção a seus legumes passados na manteiga e, ao invés, roía as unhas. Fechava e abria agitadamente as mãos. Para com Kessel, assim como para as outras autoridades do Ministério das Relações Exteriores, a perspectiva de uma aliança ítalo-germânica, depois de séculos de desconfiança e inimizades, seria um suicídio. 10 meses antes, contudo, em novembro de 1936, Mussolini, enfurecido com as sanções da Liga e por não poder refrear Hitler, falara pela primeira vez numa linha a estender-se como um eixo entre Roma e Berlim. Von Kessel, entretanto, esperava que esse eixo permanecesse uma ficção da linguagem fascista. Conforme relembrou depois, von Kessel presenciou uma tragédia, o nascimento do eixo ali mesmo. Pelas lajes de pedra da Königsplatz desfilavam filas e filas de tropas de assalto ostentando camisas pardas e das SS. De camisas negras, 2.000 homens em passo de ganso, em filas de 10, ao rufar dos tambores, as vozes desafiadoramente proclamando com absoluta precisão o Deutschland über alles. Com os cabelos louros encaracolados lembrar-se-ia von Kessel mais tarde pareciam tão fortes quanto touros, e a expressão do rosto de Mussolini mostrava hora adiante ao contemplá-los. Na verdade o Duce, que se proclamava um mestre na arte de blefar, estava reagindo da forma que Hitler esperava que reagisse. Durante toda a vida um homem fraco que venerava a força, via agora o outrora desprezado Hitler como personificador do poder, o homem que podia fazer o mundo tremer, como o Benito Mussolini de 11 anos sonhara, outrora, que viria a fazer. Desde aquela noite apocalíptica na sacada do Palácio Venezia, Mussolini passará a ser destinado àquele momento. Diariamente seus discursos tornavam-se cada vez mais belicosos. O ramo da oliveira da paz vem de uma floresta de 8 milhões de baionetas, rosnara para uma multidão em Bolonha. Como ditador que decretara que todo italiano válido devia começar o treinamento militar aos 6 anos de idade, pouca paciência tinha para com o chanceler Kurt von Schuschnigg, da Áustria, dotado de espírito pacifista e que se recusará a assistir às manobras militares de verão. Numa página 180 marco entrevista brutal e franca, concedida a John Whittaker, do New York Herald Tribune, Mussolini exclamara: "No próximo outono vou convidar Hitler... para tornar a Áustria alemã." Em 1934, eu poderia ter vencido seu exército, hoje não posso. Qual, entretanto, será o futuro da Itália? Indagará o jornalista. Se em 1940 as potências da Europa, coligadas, não puderem fazer frente à Alemanha. Nesse momento exclamará Mussolini, agitando o punho cerrado, a Itália será aliada da Alemanha. Assim, o convite formal de Hitler para Mussolini visitar o Terceiro Reich despertou-lhe todo o torturante sentimento de inferioridade. Temos que parecer mais prussianos que os próprios prussianos, alardeou e, imediatamente, encomendou a 3 alfaiates um elegante uniforme de gala para recepções, túnica preta com gola alta e botões dourados. Aos observadores desapaixonados parecia que o Duce, que então já ostentava 11 medalhas e usava 6 chapéus diferentes às vezes trocando o uniforme 5 vezes num dia, estava, mesmo, ficando mais prussiano que os próprios prussianos. Durante todos aqueles dias de verdadeiro torvelinho, Mussolini extasiou-se ante a manifestação de um grande poderio. Em Mecklenburg, apreciou as manobras militares de outono, e empolgou-se tanto com os tanques ligeiros dotados de metralhadoras quanto com os ataques aéreos a voo rasante, pela nova Luftwaffe, com os aviões transporte Jacker 52, que podiam realizar missões de bombardeio. Maravilhou-se com o ataque simulado da esquadra alemã Swinemund, e com o inferno ardente da usina de aço da Krupp, em Essen. Coisas triviais fascinavam Mussolini tanto quanto as fundamentais. Quando seu trem de 10 vagões blindados se aproximou da estação de Spandau Oeste, a mais de 10 quilômetros do centro da cidade de Berlim, saltou de página 181 marco seu lugar como se fosse um escolar. Como que surgindo por encanto, o trem de Hitler parará ao lado, num leito ferroviário paralelo. Durante 15 minutos as composições correram lado a lado, na mesma velocidade, obra-prima de direção que os maquinistas haviam ensaiado durante dias, até que, subitamente, ao aproximar-se de Strasse, os alemães passaram para a frente. O trem deles chegou à plataforma terminal segundos antes do dos italianos, a tempo de Hitler caminhar alguns passos e ir apertar a mão de Mussolini, que se mostrava radiante. Ingênuo em matéria de estatística, tomava qualquer demonstração alemã como real. Em seguida, a uma revista, o Duce chamou os membros de seu entourage a seu carro particular para transmitir-lhes uma informação secreta, segundo lhe contara o Dr. Joseph Goebbels. Para o caso de uma guerra, os abastecimentos de reserva da Alemanha abrangiam 60 milhões de latas de carne em conserva. Pacientemente, o conde Leonardo Vittetti, do Ministério das Relações Exteriores, explicou-lhe, essa quantidade, tendo-se em vista a população alemã, representava uma lata para cada cidadão. Hitler encarava com maior ceticismo aquela frágil trégua. Não havia dúvida, não obstante a venda secreta de armas aos abissínios, sua imprensa amordaçada tinha dado à guerra do Duce franco apoio, pois o menosprezo que Mussolini demonstrara pela Liga das Nações havia auxiliado a causa da Alemanha. Em 3 de março de 1936, tropas de Hitler, desafiando o Tratado de Versalhes, haviam penetrado na zona desmilitarizada da Renânia. Em seguida ao atrito da Itália com a Grã-Bretanha, os italianos estavam agora interessados na compra de 6 milhões de toneladas de carvão anuais da Alemanha, contra a importação de 9 mil toneladas
da Grã-Bretanha. No íntimo, entretanto, Hitler ainda nutria profunda desconfiança da Itália. Num mundo inseguro, declarou a uma alta autoridade, existe apenas uma coisa em que se pode confiar: na insegurança da Itália e de Mussolini. Seu ministro da Guerra e comandante supremo das Forças Armadas, Marechal de Campo Werner von Blomberg, foi mais contundente. Como observador das manobras de verão na Itália, em 1937, ficará espantado ao página 182 marco ver 40 soldados defendendo cada abrigo de cimento armado para metralhadoras. Soube que a falta de oficiais de carreira experientes tornava imperiosa essa medida. Pressionado por jornalistas alemães, que indagaram qual o provável vencedor numa futura guerra, Blomberg respondeu: qualquer país que não tenha a Itália como aliada. Não deixava de ser ironia que a única autoridade fascista que Hitler na verdade detestava fosse a que mais se esforçava para convencer o Duce a seguir a política do eixo, seu genro Galeazzuciano, de 34 anos de idade, apelidado de Ducelino, que um ano antes, para o horror dos diplomatas maduros, se tornara ministro das Relações Exteriores de Mussolini. Todos nós nos sentimos humilhados por ter a Itália que tratar com o mundo através de um rapaz como aquele. Dino Grande recordaria depois, e com razão. Até os críticos mais severos de Mussolini sabiam que o nepotismo era contrário à sua natureza e que somente seu amor por Eda o teria feito cometer aquele erro. Embora Ciano houvesse levado apenas 6 anos para chegar de vice-cônsul a ministro, acomodara-se em seu suntuoso gabinete do Palácio Chigi menos de 6 dias antes, dando nova feição aos negócios exteriores. O tom fascista. Para os homens de Chigi, a Abissínia fora um incidente, ao passo que Ciano via naquilo o nascimento de uma nova era. Dali por diante, a nota principal de sua política seria o selvagem desrespeito à tradição, com reuniões diplomáticas realizadas como se fossem encontros de militares. Jogou com a hostilidade que Mussolini nutria pelas potências ocidentais e conseguiu que o Duce, mesmo contra seu melhor juízo, imitasse Hitler e apoiasse os nacionalistas na Guerra Civil Espanhola. Na Alemanha, ele próprio selará o pacto empenhando 70.000 fascistas na luta. Na Espanha, 2 meses depois de sua malfadada viagem à Alemanha, o Duce, seguindo o exemplo de Hitler, abandonava a Liga das Nações. Mais que qualquer homem, Ciano reduziu a diplomacia da Itália a um nível baixo. No Palácio Chigi, os funcionários constataram que todo o memorando com mais de uma página era deixado de lado. O novo ministro passava mais página 183 marco tempo sem seu banheiro particular, endireitando a gravata borboleta de cor pérola cinzenta ou verificando, na balança, se houverá alteração em seu peso. Seus planos, na maior parte, eram delineados no elegante Aquasanta Golf Club, de Roma, onde bajuladores bebiam-lhe todas as mordazes e maliciosas tagarelices, pois raramente... OBS, pausar interromper gravação documento. Maliciosas tagarelices, pois raramente era encontrado em casa, embora... Maliciosas tagarelices, pois raramente era encontrado em casa, embora Ciano amasse os filhos Fabrício, de 6 anos de idade, e Raimonda, de 4. Ele e Eda haviam combinado viver suas próprias vidas. Para Eda, a vida passará a ser de visitas a uma série de modistas, coquetéis e partidas de jogos que varavam a noite. Para o marido, a praia de Ostia, cercado por um grupo de jovens estrelas de cinema. Ciano dispunha de pouco tempo para as pessoas fora de seu círculo. Não se encontram diplomatas estrangeiros em minhas festas, jactou-se a um embaixador italiano, e as esposas, pelo menos, muitas vezes se sentiam satisfeitas com isso. Logo chegaram notícias a Hitler de que, nas recepções diplomáticas, Ciano, desavergonhadamente, beliscava as esposas dos diplomatas alemães como qualquer vagabundo num bonde, e isso, juntamente com seu cabelo besuntado de brilhantina e o hábito que tinha de telegrafar ao cônsul-geral Giuseppe Renzetti para arranjar as mulheres, antes de empreender qualquer viagem à Alemanha, logo fez com que Hitler o apelidasse de Der Abscheuliche rapaz nojento. Durante a excursão que Mussolini fizera à Alemanha em setembro, Ciano parecia uma sombra a acompanhá-lo, sempre atento, sempre repetindo como um papagaio, as suas ordens, Duce, em voz mais alta quando se tratava de condenar as democracias. Na noite de 28 de setembro, foi simbólico ter se mantido junto ao Duce quando, empoleirado numa tribuna no Maifeld, em Berlim, Mussolini selou o destino da Itália. Quando o fascismo tem um amigo, declarou o Duce ao milhão de alemães reunidos, não obstante a chuva que caia, para ouvi-lo marcha com esse amigo até ao fim. Página 184 marco com quanto poucos pudessem ouvir-lhe o alemão deficiente em meio à chuva sibilante, Mussolini pôde contemplar a sombra de 1 milhão de braços erguidos em saudação romana. Completamente encharcado mas exultante, apressou-se a telefonar para Claretta Petaxi, em Roma, de seu apartamento particular no Palácio do Presidente. Foi um triunfo. Gostaria que estivesse a meu lado naquele instante, disse. Tanto o Duce quanto Galeazzuciano sabiam o preço daquele triunfo, a conquista da Áustria. Souberam-no por um alemão que sempre falava às claras, o Reichsmarschall Hermann Göring, comandante supremo da Luftwaffe. Em Carinhal, a vasta propriedade de Göring a cerca de 65 quilômetros de Berlim, Mussolini e seus auxiliares contemplaram, pacientemente, enquanto o corpulento Reichsmarschall brincava com seus filhotes de leão favoritos, punha em movimento seu trem elétrico de brinquedo e fazia demonstrações com uma máquina patenteada para massagens. Inesperadamente, sem dizer palavra, desenrolou diante deles um enorme mapa da Europa. A importância disto chocou até o cético Mussolini. Os 52.000 quilômetros quadrados da Áustria, do mesmo modo que a área da Alemanha, já estavam representados no mapa coloridos de vermelho vivo. O Duce alçou as sobrancelhas e comentou, um pouco adiantado, não. Göring fitou os olhos azuis com expressão inocente. O rosto, depois, contraiu-se na gaiatice de um garoto levado. Deu de ombros e disse, bem, representa a posição que terá um dia, e sou muito pobre para estar, sempre, comprando mapas. O Coliseu incendiava-se. Vorazes, as chamas procuravam agarrar o céu da noite, as águas do Tibre tremeluziam com o brilho vermelho. De mais de 400 igrejas soava o triste toque do Angelus. Em qualquer das 7 colinas de Roma um observador veria, naquela noite, a cidade retroceder. Página 185 marco 18 séculos, quando o incêndio de que os homens culpavam Nero de haver provocado avançava, devastadoramente, de rua em rua. Naquele momento 20 horas de 3 de maio de 1938 o verdadeiro culpado descansava no assento preto de seu Lancia, também preto, com a plena satisfação de um diretor teatral após uma triunfante noite de estreia. À frente de Benito Mussolini, seguia uma carruagem pomposa puxada por 6 cavalos, flanqueada por uma escolta montada com couraças muito brilhantes, capacetes e as indefectíveis plumas. A carruagem levava o rei Vittorio Emanuele e seu hóspede de honra, Adolf Hitler, ao palácio do Quirinal. Atrás, seguia um sem número de carros transportando altas autoridades fascistas e os 500 membros da comitiva de Hitler. Não era de admirar que o Duce se sentisse orgulhoso. Já em novembro ele começara, qual um empresário nato, a traçar planos para a visita que Hitler faria em retribuição à sua, e durante aqueles meses mais de 100 telegramas, sobre detalhes do protocolo, haviam sido trocados entre as duas capitais. Mas naquela noite os resultados eram bastante wagnerianos para impressionar até o próprio Hitler.
O coliseu em chamas, ânforas de resplendente magnésio iluminadas por lâmpadas vermelhas, era apenas uma faceta de um espetáculo de uma libra.000.000 que ia da fachada inteiramente nova da estação ferroviária de Oxense, usada apenas durante 10 minutos, que dava para a praça recém-batizada de Piazza Adolf Hitler, até aos 160 km de fios elétricos que acendiam as murmurantes fontes de Bernini. Ao longo do percurso de 4 km da estação ao Quirinal, 100.000 soldados em filas de 8 isolavam as calçadas, sob as suásticas pretas e os faces dourados que flutuavam na fachada das casas onde haviam sido pintados os dizars, viva a Furer. A polícia de ambos os países esteve muito ativa. Antes do embarque de Hitler para sua primeira visita a Roma, para ali tinham ido 500 agentes de Sicherheitsdienst, serviço de segurança das SS, que falavam ambos os idiomas, disfarçados em turistas e que trabalhavam em grupos de 3. Por medida de segurança, a OVRA, da Itália, havia encarcerado preventivamente 6.000 cidadãos cuja lealdade era suspeita, entre os quais um operário que se dirigiu a um grupo de trabalhadores de estradas dizendo, página 186 Marco, é fácil adivinhar que os alemães vão chegar, vocês já estão cavando trincheiras. No Palácio Quirinal, onde Hitler seria hospedado, as autoridades nazistas, impressionadas pelas evoluções realizadas pelos estudantes nas quais formavam a suástica, cumprimentaram efusivamente o Duce, então muito eufórico. Logo depois, a despeito do programa apertado daquela noite, Mussolini encontrou tempo para telefonar a Giorgio Pini, redator de Il Popolo d'Italia, que se encontrava em Milão, a 640 quilômetros. Mostrava-se tão incoerente em virtude da excitação que o jornalista mal o entendia. Disse-lhe o Duce, Pini, sabe o que Goebbels acaba de me perguntar? Quem eram os jovens oficiais que se alinhavam ao longo do percurso? Não podia acreditar que se tratasse do movimento da juventude do partido. Achou aquilo um espetáculo perfeito. Para Mussolini, disposto a provar que era mais prussiano que os próprios prussianos, elogio maior não era possível. Naquela noite e na semana que se seguiu, o Duce ficou demasiado cego pelos momentos gloriosos que vivia, não percebendo as correntes de ódio, sutis e desfavoráveis, que, 5 anos depois, varreriam a ele e a seu regime como detritos de uma enchente. Sabia, apenas, que Hitler agora o acatava como o último romano e ser-lhe eternamente grato. 7 semanas antes, num domingo, 13 de março, chegará ao Palácio Veneza uma das mais curtas mensagens de que se tem registro. Era procedente do Hotel Weisinger, de Linz, terra natal de Hitler, na Áustria. Dizia, Mussolini das Vergenschienen Vergessen. Hitler, Mussolini, jamais me esquecerei disso. Hitler, e a seu emissário, o príncipe Philipp, de Hesse, que 2 dias antes havia conferenciado com o Duce, Hitler confessara, presa da emoção, sempre que Mussolini precisar, ou estiver em perigo, poderá estar certo de que não o abandonarei em circunstância alguma, e se o mundo página 187 Marco inteiro se levantasse contra ele. Para merecer esse penhor de imorredoura lealdade, o Duce fizera o que Hitler esperara dele, precisamente nada. À última hora, em seguida a debates sobre o futuro da Áustria, sem que se chegasse a qualquer compromisso, o Duce deu a entender estar ausente para não atender a um chamado telefônico do cortês e reticente chanceler Kurt von Schuschnigg. Nenhuma divisão italiana foi mandada para o Paço de Brenner na noite enevoada de março em que as tropas alemãs entravam na Áustria para anexarem 7 milhões de súditos ao terceiro Reich de Hitler. Felicito-o pela maneira com que solucionou o problema austríaco. Eu já havia advertido Schuschnigg fora a informação evasiva de Mussolini de que se manteria fora da questão. A despeito disso, uma hora depois de haver chegado a Roma, Hitler estava possesso. Nenhum homem que Mussolini nomeara cabo de honra da milícia fascista dissera, furioso, aos auxiliares devia ser forçado a andar de carruagem antediluviana, puxada a cavalos, em companhia do homem que ele, desdenhosamente, apelidara de rei de miolo mole. Daqui a 50 anos, Führer, tenho esperança de que a corte descobrirá o motor de combustão interna, consolou a Mussolini. Como convidado do Duce, Hitler gostaria de permanecer no Grand Hotel junto a Goebbels e Hess, e não hóspede do rei, no Quirinal. Nesse velho e sujo museu, sente-se o cheiro do ar das próprias catacombas. Declarou, malevolamente, ao chefe das SS, Heinrich Himmler. Sua fúria não podia comparar-se à do rei. Já o misantropo monarca havia deixado claro a Mussolini quão acerbamente desaprovava os crescentes laços entre a Itália e a Alemanha. Esses alemães são como padres e mulheres, resmungou. Disse-lhes um dedo e logo querem o braço. Irritara-se porque Hitler, na carruagem real, se havia sentado antes dele, e, mais ainda, por ter que homenagear, com um banquete oficial, um escabo, página 188 marca o homem que, contra a etiqueta da corte, insistirá em que seu fotógrafo pessoal, Heinrich Hoffmann, ocupasse um lugar de honra à mesa. Durante o banquete, para seu desprazer, Hitler lançou-se num estridente panegírico, Mussolini não só é meu amigo como, também, meu mestre, meu chefe declarou. Despertou sonhos em meu espírito e no de milhões de alemães. Com isso atingirá um ponto muito sensível. 5 semanas antes, o rei, lívido de cólera, o queixo tremendo recordaria Mussolini mais tarde ficara possesso ao descobrir que o Duce estava forçando a promulgação de uma lei que criava os 2 primeiros marechalatos do império, colocando-se no mesmo nível do rei. Durante vários dias, Vittorio Emanuele se recusara a sancionar a lei, depois, conforme era típico nele, acabou cedendo. Em qualquer outro tempo que não fosse de crise eu teria abdicado e explodiu. Eu teria arrancado esses galões de marechal. Agora, resmungando ante o extravagante elogio de Hitler, inclinou-se ferozmente sobre seu prato favorito, batatas preparadas na manteiga que poucas pessoas apreciavam. Assim que o rei pôs de lado o garfo, os serviçais, obedecendo à etiqueta, retiraram os pratos. A família real mostrava-se desgostosa. O príncipe herdeiro Humberto enfurecera-se por ter que deixar seu apartamento particular. Nenhum outro apartamento fora julgado suficientemente bom para o Führer. Para agravar a situação, o chefe do cerimonial da chancelaria alemã havia encomendado um aprimorado acolchoado de brocado para a cama, com uma águia bordada, trabalho que seria executado às expensas de Humberto. Queime esse acolchoado dos diabos, não quero vê-lo novamente, ordenou veementemente o príncipe herdeiro logo depois da partida de Hitler. Página 189 marca a majestade rainha Helena, ao descer a escada principal, sentiu-se chocada ao ver o guarda-costas de Hitler, com o uniforme preto das SS, atrás das colunas, a mão no coldre. Policiais em minha casa. Exclamou como que insultada. Tratem de mandá-los sair imediatamente. Nem o Dr. Joseph Goebbels demonstrou simpatia pelo rei. Ao atravessar a sala do trono, arreganhou os dentes num sorriso de desprezo e comentou que se conserve aquele trono dourado, de veludo, mas que se ponha nele o Duce, o outro sujeito é muito pequeno. Em todos os encontros, houve sinais de perigo que o Duce deixou de entrever. Ao invés, Mussolini via apenas a pompa e a fantasia de um programa de 6 dias destinado a ultrapassar tudo que lhe fora mostrado na Alemanha, as manobras militares em Centocelli, quando 50.000 soldados italianos ergueram seus fuzis para uma salva que ecoou como um único tiro, a emocionante revista das forças navais na ensolarada Baía de Nápoles, quando Hitler, de pé ao lado do rei na ponte de comando do Cavour, contemplava 90 submarinos pretos cortando as águas em linhas.
paralelas de 10 passando à frente da nau capitania. Repentinamente, em 75 segundos, desapareceram de vista para voltarem à tona 5 minutos depois, ainda em perfeita formação, com todos os canhões da coberta resplendentes. Em seguida, ao escurecer, as colinas e a orla marítima de Nápoles assumiram esplendoroso brilho com a grande exibição de luzes que haviam custado 85.000 libras esterlinas, e um enorme dístico, no céu, onde se lia Heil Hitler, parecia competir com o fulgor do Vesúvio. Mas o prêmio que Hitler procurava, acima de tudo uma firme aliança com a Itália, escapou-lhe. Está na hora de ser celebrado um tratado com Mussolini, preveniu Hans-Georg von Mackensen, seu novo embaixador em Roma. Ele poderá ter livre ação no Mediterrâneo, e nós a Nordeste. Página 190. Marco. Embora Hitler abordasse 3 vezes esse ponto, Mussolini mostrou-se muito vago. A despeito de suas inclinações pró-Alemanha, Galeazzo soube habilmente contornar todas as abordagens feitas pelo novo ministro das Relações Exteriores de Hitler, o arrogante e vingativo Joachim von Ribbentrop, de 45 anos de idade. A amizade do eixo, dizia-se ano em meio a um sorriso, tornava supérflua qualquer aliança. Crescia a irritação de Hitler. Aquele brilho de ópera cômica naquela revista naval não iludirá um momento sequer. Seus observadores haviam comunicado que 3/4 partes da esquadra de Mussolini eram constituídas de unidades obsoletas e que, devido à falta de oficiais experientes, quase todos os submarinos eram comandados por oficiais novatos. Ainda assim as exibições sucediam-se umas às outras. Toda uma cidade construída de papelão, no aeroporto de Furbara, explodia fragorosamente com o ronco dos bombardeiros italianos num ataque em voo rasante. A infantaria italiana avançando atrás de uma barragem de fogo real. Mais de 200.000 libras esterlinas esbanjadas, numa única manhã, só para impressioná-lo. Os próprios passeios que Hitler desejou fazer ao panteão tiveram que ser feitos às ocultas, ao alvorecer, antes de outras exibições, programadas, de um poderio militar que na verdade não existia. Em meio àquele fulgor de luzes e cores, uma pequena ilha de edifícios permanecia, obstinadamente, escura, o minúsculo estado papal, do outro lado do Tibre. Irritado por terem falhado todos os seus esforços para conseguir garantias para sua igreja na Áustria, o Papa Pio XI recusou-se, até, a ficar na mesma cidade em que se encontrava o figadal adversário do catolicismo. O ar de Roma tornou-se irrespirável, declarou publicamente. Retirou-se para a residência de verão em Castel Gandolfo, a apenas 28 quilômetros de Roma. Fechou o Museu do Vaticano que Hitler planejara visitar e fechou a cidade do Vaticano a todo o grupo de alemães. Tristes acontecimentos se verificam, comentou numa audiência geral no dia da exaltação da Santa Cruz. Um dia antes da chegada de Hitler e, entre eles, o fato de não ter sido considerado inoportuno achar em Roma o emblema de uma cruz que não é a cruz de Cristo. Página 191. Marco. Se Mussolini viu,